Bom dia. Tá frio hoje. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre o paradigma de programação da IEP. Dito isto, vale dizer que não existe tal coisa, né? Então, antes de falar do paradigma, vamos falar de não existe tal coisa. Na realidade, você pode usar o IEP de qualquer forma que você quiser. Ou seja, você pode utilizar ele simplesmente como um conjunto de livrarias ou uma livraria de conjunto de funções ou um gerenciador de livrarias, tanto faz, que lhe permite carregar todas as suas livrarias em ordem e fazer com que todas elas funcionem de forma que você espera. E simplesmente com isso fazer o processamento que você quer, sem necessidade sequer de se conectar com o banco de dados do jeito que a IEP propõe. Isso do lado do servidor. Você pode usar apenas a parte de gestão de JavaScript, tá, para fazer as requisições AJAX ou XML HTTP request, que é a forma certa, né? Ou fazer RESTful, ou chamar procedimentos que não foram feitos com IEP no servidor. Você pode misturar as coisas conforme você achar melhor. Você é livre, e esse é um ponto muito importante, muito caro para a IEP. Você é livre para você fazer a coisa andar do jeito que você julgar melhor para seu projeto, né? Então, é uma filosofia não impositiva de trabalho. Nós não entendemos como válido dizer, tem que funcionar assim e pronto, acabou. Então, a primeira coisa é que não existe tal coisa como um paradigma, você pode usar ele do jeito que você quiser, tá? Tanto faz. Inclusive, pode usar a parte do JavaScript apenas para fazer processamento de expressões, por exemplo, ou apenas a parte dos dados do lado do cliente, tanto faz. Agora, sim, temos um paradigma. Sim, temos um paradigma, e se você usa, tem algumas vantagens, tá? Então, primeiro vamos falar do paradigma e depois vamos falar dessas vantagens, para ver quais são as que melhor se acomodam, melhor se encaixam naquilo que você está construindo, porque quem manda é você e tem que ser assim. Então, vamos começar pela chamada, pela requisição, tá? Vamos esquecer um pouquinho de usar o PHP no mundo linha de comando, que também dá para usar o IEP dessa forma. E vamos ficar apenas com a arquitetura cliente-servidor, tá? Mesmo se você está trabalhando num aplicativo monolítico, mesmo se você está empacotando tudo junto num único PHP e servindo ele com o seu PHPzinho, sem Apache, sem Light HTTP, sem nenhum dos outros servidores de HTML, mesmo assim, você vai estar sempre numa estrutura de cliente-servidor, tá? E seu cliente vai ser o seu navegador. Eu estou esclarecendo isso porque outro dia alguém me chamou a atenção e disse, olha, as pessoas passam pela faculdade e não sabem de que quando você fala de cliente está se referindo ao navegador. Então, vai lá o esclarecimento, tá? Toda vez que eu fale de cliente, via de regra, estou me referindo ao navegador. Mas posso estar me referindo também a um cliente que você criou em Pascal, por exemplo, ou em C# ou em Assembler, ou na coisa que você quiser, tá? Contanto, ele chame alguém e esse alguém responda, e nesse momento se estabelece uma estrutura cliente-servidor que pode ser invertida também, mas isso é foco de outro vídeo em um outro momento. Então, essa estrutura cliente-servidor, para que o cliente, ou seja, o JavaScript que está no navegador possa fazer a requisição, ela faz uma chamada de uma forma típica, e é isso que nós estamos chamando de paradigma, tá? A formação da URL de chamada é sempre homogênea. Isso é uma vantagem, tá? É uma daquelas coisas nas quais você tem que se aderir a uma regra
para ganhar algumas outras coisas. Você já perde um pouco de liberdade, fala, mas eu faço minha URL do jeito que vir na minha telha. Pode fazer, não tem problema. Mas o paradigma propõe o seguinte, existem URLs homogeneizadas. Existem algumas coisas que estão sempre ali presentes e ele com isso ele vai conseguir funcionar bem. Então, tudo começa pela formação da URL de chamada. A URL de chamada, ele tem um tripé, tá? No qual ele se apoia. E nesse tripé, no qual ele se apoia, tá? Ele consegue rodar todas as requisições. Tá? Esse tripézinho são três variáveis que estão presentes, três valores, né, que estão presentes na URL. Né? Então, por exemplo, digamos que seu script está no 192.168.1.1 barra meu aplicativo barra, e aí vai vir o que você vai chamar. Né? No caso nosso do IEF vai ser query.php. Depois podemos redirecionar com .http/access. E aí vai vir o ponto de interrogação, e aí vão vir as variáveis, né, seguidas seu chave valor, né? Por exemplo, J igual a 20, Y igual a sei lá qual coisa. Então essa formação da URL é homogeneizada. Isso quer dizer que se você está trabalhando numa equipe de programadores, todos eles vão formar a URL sem que estejam cientes disso, tá? Do mesmo jeito. Isso permite que o servidor sempre seja produzido da mesma forma. E quando você homogeneiza, você ganha em escalabilidade. Basicamente isso. E esse tripé são três variáveis. S para subject, A para action e U para user. Né? Então nós temos as três variáveis que estão sempre vindo e voltando. Tá? Não interessa se você está trabalhando com Ajax, não interessa se você está trabalhando com uma tela semidinâmica, elas estão sempre indo e voltando. E por que não usamos sessões? Boa pergunta. Isso basicamente por causa da historicidade dele, porque nos servidores aos quais nós tínhamos acesso, na época em que começamos isso, havia um grande problema com as sessões não persistiam, as sessões às vezes se perdiam, enfim, eu não lembro de todos os detalhes, eu sei que em algum momento decidimos que íamos ter essas variáveis indo e voltando e ficou muito bom. Né? Poderia fazer concessões? Pode, fique à vontade, mas elas vão estar presentes, tá? Com sessão, sem sessão, vão estar presentes. O paradigma propõe, então, um tripé sempre presente. Não? Então, essa é a primeira parte do paradigma. Tá? Então, sempre estão presentes as três variáveis. Toda vez que você faz uma requisição Ajax para ser respondida por um servidor escrito em IEF, ele vai ter essas três variáveis. E do outro lado, ele vai esperar essas três variáveis. E ali você vai basear três coisas. Com U, você vai basear sua segurança. Tá? O U é gerado após o login no sistema. Você faz uma tela de usuário e senha. Bacana esquecer como que uma tela de login funciona. Usuário e senha. E então você manda essa informação para o servidor e nesse momento o U é gerado. Você gera a variável U, que é única, identificando o usuário, né, que é a sessão. Né? Você identifica o usuário. Se você quer ou não quer salvar na sessão, faça como você quiser. Mas ele tem que se chamar U e tem que voltar. Do outro lado, quando a requisição vai ser feita, as outras requisições vão ser feitas, o U vai vir e aí você vai poder checar se é uma requisição válida, se esse usuário tem ou não tem poder para fazer aquilo. Então toda a sua segurança vai estar baseada no U. Se você usa ou não usa, é um direito seu e um dever seu, as duas coisas, tá? Mas está ali. Depois você vai ter o S, tá? Que é o subject, é o grande assunto. Você pode pensar nesse como se fosse um substantivo, por exemplo, que bate esse com substantivo, né? É o grande assunto, né? Por exemplo, clientes é o subject, e aí você quer acrescentar, então você vai ter um action, que é acrescentar, que é um verbo. Então a gente sugere, a gente propõe, não exige, mas propõe que o S seja sempre um substantivo e o A seja sempre um verbo. Então com essa metodologia, e por isso que nós falamos de paradigma, fica muito fácil, você bate o olho na URL e diz: o que eu estou fazendo?
eu estou eliminando um cliente. Tá? Então são 3 variáveis mínimas que sempre vão. Tá? É por isso que as funções invoke, request, pledge, bring, crave e quase todas as outras que simulam essa operação sempre vão ter, o primeiro parâmetro vai ser o subject, o segundo é o action e o terceiro um conjunto livre de parâmetros que você manda. Você pode mandar qualquer coisa que você quiser para o servidor, contanto a forma de envio aguente, pode ser post, pode ser get, tanto faz. Olha, cuidado com RESTful aqui. Ok, depois falamos de RESTful. Contanto a forma de envio funcione, ele vai se virar. E aguente, né, a largura dos dados. E o U sempre está embutido, você não vê ele, depois que você criou ele, você não mais governa ele simplesmente vai. Esse tripézinho, então, que é a primeira parte do paradigma, é importante para entender por que a gente faz algumas coisas que parecem mágica. Não? E não é nada mágica, é uma técnica muito simples. Tá? Via de regra, o S, né, the subject, vai apontar para o PHP que serve ele. Tão simples quanto isso. Então você vai ter, se você mandou alguma URL lá, clientes, você vai ter uma clientes.php. E essa clientes.php, dentro dele vai ter uma função que tem que começar com a letra Q, por exemplo, para fazer o query, que é a consulta por Ajax, e seguida da palavra clientes. Né? Então, novamente, você ganha liberdade, você pode ter um PHP que responda a um subject específico, ou pode ter um PHP que responda a vários. Tá? A liberdade você usa como você quiser. Quando criamos aplicativos, os criamos de forma separada, né? Ou seja, os PHPs, eles na realidade a gente coloca eles dentro de uma pasta principal, né? Por exemplo, o aplicativo está na minha www/vendas, né? E então dentro dela eu vou ter uma pasta que se chama clientes, e aí dentro vai estar a clientes.php, vou ter todos os HTMLs dele e por aí vai a coisa, mas isso já é outra farinha de outro saco. O importante aqui é que o paradigma funciona desta forma. Tá? A proposta é, se todo mundo utiliza a mesma forma de chamada e a mesma forma de resposta, então eu ganho na escalabilidade. Eu tenho um programador do meu lado trabalhando e ele vai entender o que eu estou fazendo. E se não funciona, ele pode se focar apenas na lógica, porque todo o resto, todo o empacotamento de dados, encapsulamento colocado dentro do XML, tá? A limpeza dos dados, quando entra, quando sai, tudo isso o IEF que faz. Então pode focar apenas na parte da lógica do serviço. Bom, algumas palavrinhas finais. Isso não esgota o assunto do paradigma, nem sequer começa com o assunto dos pontos de entrada. Por que não usar o RESTful na forma em que foi proposto? Bom, primeiro, você é livre para usar o RESTful na forma em que foi proposto. Pode usar o post, o get, né, o delete, da forma que foi proposto e ele vai funcionar. Tá? Mas a implementação é sua, não é minha. Então, faça e vá em frente. Toca. Na realidade, a forma em como a gente fez é anterior ao RESTful. Então, a gente tem um compromisso de manter isso, até pela saúde da gente, né? De manter retrocompatibilidade. Então, se eu bato o olho num aplicativo feito há 10 anos atrás, eu vou entender o que ele está querendo fazer ainda. Tá? Talvez eu faça diferente, talvez eu implemente diferente, talvez, tá? Mas essa forma de montar o URL te dá uma compreensão. Esse programador que está ao teu lado, às vezes é você daqui a 5, 6, 10 anos tentando entender o que você fez faz tanto tempo. Então quando você tem isso homogeneizado, funciona. E a gente não, quando inventou essa forma de chamada, a gente não tinha conhecimento do RESTful, porque ainda ia ser inventado, que nem o Ajax, Ajax também, mas não entra, que nem o JSON, tá? Quando a gente inventou o formato de expressão de formulários, o JSON não existia ainda. Tá, beleza. História à parte.
O lance é de que você encapsula tudo numa única chamada e você não se preocupa se ele é um post ou é um get, ele vai usar indistintamente. Os parâmetros vão ser enviados e vão ser recebidos e vão ser tratados no servidor da mesma forma. Ele não vai se preocupar com todo esse outro, que na realidade ele já de por si é um paradigma separado, construído em cima do HTTP. Então essa primeira palavrinha de por que usamos assim. E uma última palavrinha sobre o retorno. Você não tem por que construir nada no retorno. A gente, quando trabalha dessa forma, a gente deixa o PHP apenas para responder requisições que são do banco de dados ou de processamento. Depois vamos falar disso. Mas o retorno é montado pelo próprio app. Então, por exemplo, é típico, digamos, voltamos no exemplo do clientes listar, e eu passo alguns parâmetros como as datas de obtenção de clientes. De 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Ele me vai dar a lista de clientes. E eu passo para o IEF apenas o select que forma isso. E ele vai entender que ele vai ter que executar esse select, vai ter que puxar o resultado, encapsular ele no XML, formatar ele quando for necessário, tá? E mandar ele para para o teu cliente, que geralmente é JavaScript ou outro PHP também. Mas você também pode devolver um vetor. Você devolve um vetor associativo, por exemplo, você quer perguntar se o cliente está inadimplente e o retorno vai te devolver sim e desde tal data, por exemplo, né? E você mesmo monta o select e executa ele, puxa os dados e calcula, monta tudo no vetor e devolve o vetor para o IEF. E o IEF vai entender que esse já é o retorno que tem que ser mandado, ele vai formatar ele dentro do XML, vai colocar todos os timestamps necessários para evitar o uso do cache, porque você se entrou no PHP porque você... E vai formatar e mandar para lá. Então ele vai entender essas duas formas, basicamente, né? Se é um comando SQL, ele vai executar, puxar o resultado, colocar no XML e enviar. E se não, ele vai dizer este é o resultado de por si e pronto, acabou. Bom, isso é um início de paradigma. Achei que fosse encaixar em 15, mas não deu. Mas eu acho que serve.